Olá, é uma alegria poder estar falando com você. Aqui é pastor Pio Carvalho, eu sou pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. Nós estamos disponibilizando esse material para você e vai fortalecer você, edificar, vai preparar você para viver uma vida cristã abundante, uma vida cristã vitoriosa. Você vai ter um louvor e logo a seguir uma mensagem, a mensagem que nós gravamos nos nossos cultos aqui. Todos os domingos nós temos aqui culto pela manhã às 9h30 e também às 18 horas. Abra o seu coração, receba a palavra, seja fortalecido, continue abençoado em o nome de Cristo Jesus. Amém. Cantamos a quem nos salvou. Dançamos pelo seu amor. Cantamos a quem nos salvou. Dançamos pelo seu amor. O medo e a morte ele venceu. Com sua vida ele nos encheu. Gritamos alto pro mundo ouvir. Vivo está, vivo está, vivo está. Você é a luz, você é a luz, levamos a luz ao mundo. Você é a luz, você é a luz, você é a luz, levamos a luz ao mundo. Você é a luz. Cantamos a quem nos salvou. Dançamos pelo seu amor. Cantamos a quem nos salvou. Dançamos pelo seu amor. O medo e a morte ele venceu. Com sua vida ele nos encheu. Gritamos alto pro mundo ouvir. Vivo está, vivo está, vivo está. Você é a luz, você é a luz, levamos a luz ao mundo. Você é a luz, você é a luz, você é a luz, levamos a luz ao mundo. Você é a Quero falar debaixo do tema Como Vencer o Mundo. Eu coloquei ali a parte 1 porque vem a parte 2. Então as mensagens anteriores nós tratamos desse assunto, ok? Conversamos sobre isso. E eu quero então hoje
avançar um pouquinho nesse tema tão importante, tão central, como vencer o mundo. Então nós já estudamos sobre os dois mundos, ok? Eu e você, nós habitamos hoje em dois mundos, falando aqui terrenamente, ok? Existe um mundo chamado Cosmos e um mundo chamado Aion. Isso eu tratei então nas mensagens anteriores. Então nós habitamos nesses dois mundos. Nós cristãos ainda habitamos num terceiro, né? Que é no mundo espiritual. Então não vamos falar do espiritual, vamos falar apenas do terreno. Então nós habitamos nesses dois mundos. Um é chamado de Cosmos, que é composto pelas nações, pelas pessoas, pelas coisas, ok? E o outro é chamado de Aion, que é um sistema, é um conjunto de pensamentos, de ideias. São dois mundos. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Em Jesus, em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. A palavra mundo aqui no grego é cosmos, ok? Então são as nações, são as pessoas, as estruturas. Jesus, ele coloca ali que existe dois lugares para eu e você estarmos. Dois lugares. Ou nós estamos em Cristo, ou nós estamos no mundo. Ok? Jesus diz, em mim vocês têm paz. Lembrando que a palavra paz ali não é estar na praia, numa rede, né, alguém colocando um cachinho de uva na sua boca, abanando você. Não é isso. Paz, na Bíblia, significa triunfo, significa estar acima dos problemas. Paz. Dominar, governar, paz. Paz fala de prosperidade, fala de abundância, fala de conquista, fala de avanço. Jesus diz, em mim vocês têm paz. No mundo vocês têm aflição. Mas pastor, estamos passando por dificuldades. Afinal de contas, a Bíblia Sagrada diz que no mundo nós temos aflição. Então o que é que você está fazendo no mundo? Por que você não vem para Jesus? Né? Jesus diz, em mim vocês têm paz. No mundo vocês têm aflição. Né? Então existem dois lugares, Cristo ou mundo. Nós precisamos nos posicionar. Que lugar que eu quero estar? É em Jesus. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ok? Então precisamos entender isso. E Jesus então diz que ele venceu o cosmos. Ok? Esse texto diz que Jesus Cristo já derrotou o governo, o domínio do mal sobre o cosmos. Precisamos fazer da vitória de Cristo Jesus, então, a nossa vitória. Admitir a vitória dele como sendo nossa vitória. É isso que significa ser mais que vencedor. Ser mais que vencedor é você desfrutar da vitória do outro como se fosse sua vitória. Há um tempo atrás, um irmão me encontrou todo feliz e disse, Pio, nós ganhamos. Eu falei, nós quem? Ele falou, não, nós ganhamos. Ele está falando do time de futebol dele. Aí eu perguntei para ele, você jogou? Ele tem 70 anos. Você jogou? Ele falou assim, não, como assim você jogou? Nós ganhamos. Eu falei, você entrou em campo? Não. Você chutou a bola? Não. Você defendeu algum gol? Não. Como que você diz nós ganhamos? Percebe que quando você torce por um time e esse time ganha, você diz nós ganhamos? A vitória daqueles jogadores passa a ser a sua vitória. Né? Você torce para um time de basquete, ele ganha, você diz, nós ganhamos. Você não jogou uma bola, você nem esteve lá, mas você admite a vitória deles, do seu time, como sendo a sua vitória. É isso que nós precisamos entender sobre sermos mais que vencedores. É admitir a vitória de Cristo Jesus como sendo sua vitória. Faça da vitória dele a sua vitória, ok? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele venceu o mundo. A pergunta é, e por que ele teve que vencer o mundo? Por que Jesus teve que fazer isso? Porque Adão e Eva se curvaram em obediência ao diabo lá no Éden. Por ocasião da tentação, eles se prostraram. Eles cederam à vontade da serpente, à vontade de Satanás. E Satanás, então, introduziu, com essa obediência de Adão e Eva a ele, Satanás introduziu 3 áreas no mundo que governam a maneira das pessoas pensarem.
que comanda, que controla a maneira das pessoas pensarem. Imagina, para as crianças e adolescentes fica mais fácil. Imagina um joguinho, aí você tem um controle. E aí você pode fazer ali 3 movimentos. 1, 2, 3. E através desses 3 movimentos você controla, ok, o seu personagem no joguinho. O diabo ele tem um controle na mão. E através desse controle, ok, ele pode movimentar 3 áreas. E essas 3 áreas ele governa, ele comanda a maneira das pessoas pensarem. E quando foi que o diabo começou a fazer isso? Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e obedeceu a Satanás. Olha esse texto, por gentileza, de 1 João 2, 16 e 17. Pois tudo o que há no mundo. Quando João diz assim, pois tudo o que há no mundo, não dá a impressão que agora ele vai começar a escrever uma enciclopédia? Tudo o que há no mundo? Mas ele diz, olha, tudo que há no mundo são 3 coisas. Quais são as coisas que há no mundo? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens materiais. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Olha o versículo 17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amados, aqui nós temos uma das maiores revelações para responder às maiores questões, às maiores perguntas da humanidade. A Bíblia Sagrada está revelando para mim e para você, dizendo que tudo o que há no mundo. E o que há no mundo são 3 áreas. A cobiça, ou o desejo, ou a concupiscência. A palavra concupiscência, a palavra desejo e a palavra cobiça são sinônimos, significa a mesma coisa. Então, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida. Depois dessa pequena introdução, vamos ver então esse primeiro ponto, a derrota de Adão. Esse é o primeiro ponto, a derrota de Adão. Então, quando lemos aqui nesse texto, tudo o que há no mundo, vem à nossa mente então que, bom, tem muita coisa no mundo. Tem muitas coisas no mundo. Mas na verdade, tudo o que é no mundo, o que existe no mundo, não é muita coisa. Aqui nós estamos vendo a Bíblia Sagrada, coloca ênfase em 3 áreas. Tudo aquilo que há no mundo, significa tudo aquilo que controla o mundo, tudo aquilo que escraviza a mente das pessoas, tudo aquilo que faz uma pessoa fazer o que ela faz, tudo aquilo que faz uma pessoa pensar do jeito que ela pensa. É isso que significa tudo que há no mundo. Então o apóstolo Amor, o apóstolo João, ele lista 3 tipos de influência que governa o cosmos através do aion. Cosmos, nações, pessoas. Aion, pensamento, sistema de pensamento. Ele descreve a cobiça dos olhos, ou a concupiscência dos olhos, a cobiça da carne, ou a concupiscência da carne, a ostentação dos bens ou a soberba da vida. Essas 3 áreas exercem controle sobre o ser humano, obrigando o ser humano a fazer o que faz do jeito que ele faz. Tudo que há no mundo. E quem é que exerce autoridade sobre a humanidade, impondo esse controle sobre ela? A resposta diz que é Satanás, seus demônios. A resposta está em Efésios capítulo 2, versículo 1, que diz assim: vocês estavam mortos em transgressões e pecados. Olha o versículo 2. Nos quais costumavam viver no passado, quando seguiam a presente ordem deste mundo. A presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar. O príncipe do poder do ar é Satanás. O espírito, ele é um espírito maligno, um espírito caído, que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Agora, nesse instante, ele está atuando naqueles que ainda não nasceram de novo. Ele está atuando nesse instante no planeta Terra, naqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Aleluia. Olha o que o texto sagrado está nos instruindo, está nos ensinando. Quando o texto fala aqui sobre a presente ordem deste mundo, a palavra aqui, ordem no grego, é aion. Então você pode achar uma versão que está escrito na presente era, na presente ordem, no presente século.
é tudo traduzido da palavra grega aion, que significa mundo, que significa um sistema de pensamento, uma estrutura mental. Existe um príncipe, uma potestade, neste mundo tenebroso, que controla a maneira com que as pessoas pensam. E por isso que as pessoas fazem o que elas fazem. Falam o que elas falam. Decidem o que elas decidem. Escolhem o que elas escolhem. A Bíblia diz que antigamente eu e você também vivíamos assim. Mas nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O aion, como eu disse, não é o cosmos. O aion, ele atua no cosmos. A Bíblia Sagrada diz que quem governa o aion é o diabo. O diabo atua nos filhos da desobediência. A palavra atuar aqui no grego é produzir, efetuar, mostrar-se operativo. Ele atua, ele age. Mas olha o que diz o versículo 3, Efésios 2, 3. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles. Quando? Anteriormente. Anteriormente. Satisfazendo as vontades da nossa carne. Desejo da carne, cobiça da carne. E também seguindo os seus desejos. Seguir aqui está no desejo dos olhos. Você olha e você segue, desejo dos olhos, desejo da carne, ou cobiça da carne, cobiça dos olhos, e também dos pensamentos, que é a soberba da vida. Como os outros éramos, não somos mais, éramos, não somos mais, amém? Éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Era o que nós merecíamos. Queridos, então a palavra aqui, a tradução aqui, da palavra grega, para desejo da carne, ou vontade da carne, é a palavra epitúmia, que significa desejo, anelo, anseio por aquilo que é proibido. Luxúria. Aquilo que é libidinoso. Despudor. Ele age em 3 áreas, para que você tenha o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. A palavra grega aí para desejo, ou para concupiscência, ou para cobiça, é o desejo, é o anelo desenfreado por aquilo que é proibido, que não deve ser. Por isso que, por essa razão, é isso que define tudo que é no mundo. Porque tudo que as pessoas fazem no mundo, ou elas fazem segundo o desejo dos olhos, ou o desejo da carne, ou a soberba da vida. A partir daí, nasce todas as atitudes dos seres humanos. E ele diz, e nós éramos assim. Só que agora nós estamos em Cristo. Então nós não somos mais comandados pelo desejo da carne, desejo dos olhos, soberbo da vida. Nós somos comandados, guiados pelo Espírito Santo. Ele diz, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, o Espírito Santo, que vos guiará em toda verdade. Queridos, por isso que as pessoas dizem para você, você é diferente, né? É claro. Claro que você é diferente. Você não negocia do mesmo jeito. Você não vende do mesmo jeito. Você não compra do mesmo jeito. Aleluia. Você não dirige o seu carro do mesmo jeito. Você não se diverte do mesmo jeito. É diferente. Nós não estamos debaixo do governo desse príncipe, dessa potestade do ar. Não, não, não. Estamos debaixo do governo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Alguém entendeu aí? Graças a Deus. Não há razão, queridos, isso aqui é muito importante. Não há razão para discutirmos com o diabo. Não há razão. Não há razão para batalharmos contra o diabo. Fazemos batalha espiritual contra o diabo. Não há razão. Jesus Cristo já venceu o diabo. Ele diz, eu já venci o mundo. Ele já venceu o diabo. Mas pastor, existe uma certa batalha espiritual? Existe. Existe. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Existe. Mas não assim como esses ninjas, sabe? Está na
guerrear. Não, não é assim não. Não é assim não. Ela é uma luta assim muito mais elegante, sabe? Muito mais clássica. Sabe quando você entra sabendo que você já é vencedor? É dessa luta que eu estou falando. É dessa que eu estou falando. Aleluia. 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 Então não há razão para batalharmos. Jesus Cristo veio nessa terra e mediante a sua morte, a sua ressurreição, Ele tirou a autoridade das mãos do diabo. Aquela autoridade que Adão e Eva deram a Ele. Lembre da história. Deus criou o homem. Fala ou não fala? Queridos, não existe na Bíblia Sagrada nenhum versículo que diz que Deus criou o homem do pó da terra. Alguém ensinou errado para você, você comeu errado, encheu a sua barriga de uma comida errada e cresceu errado. Não tem isso na Bíblia. Desembucha, pastor, vamos lá. Hã? Aleluia. Vocês têm um tempinho? Tem? Tem. Faz 4 meses que vocês não aparecem aqui, eu tenho crédito. Eu tenho crédito com vocês. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. E a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. Ele criou segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. E Ele formou o homem do pó da terra. Existe uma diferença abismal entre criar e formar. Imagina o seguinte. Eu pego um papel aqui, sento com um arquiteto, uma arquiteta, e vou conversar sobre uma ideia que eu tenho de uma casa. Eu quero construir uma casa. E começamos a rabiscar ali, tal. Dali a pouco, passa ali uma semana, um mês, o arquiteto chega e diz assim: Pio, aqui está o projeto da casa. O arquiteto, ele criou uma casa. Ela não existia, agora ela está ali, ele criou. Ele dá esse projeto para o engenheiro. Agora o engenheiro, ele não vai criar uma casa, ele vai formar uma casa. Porque formar é pegar um material que já existe e a partir dele formar. Ele vai pegar o tijolo, vai pegar a pedra, vai pegar o cimento, vai pegar o aço, vai formar uma casa. Mas quem criou a casa foi o arquiteto. E quem formou a casa foi o engenheiro. Deus criou o homem, que não existia, segundo a imagem e semelhança dele. E formou esse homem do pó da terra. E Deus deu a esse homem, estão comigo? Não vou mandar boleto para vocês. E a partir disso, Deus deu ao homem autoridade. Para ele governar sobre as aves, sobre os peixes e sobre toda a terra. Deus deu autoridade. Qualquer dia eu vou ministrar uma palavra aqui só sobre isso. Poder e autoridade. A Bíblia diz que todo o poder pertence a Deus. Todo o poder pertence a quem? Quem que é a fonte de todo o poder? Deus. Quem é que tem todo o poder? Deus. Então, poder é aquilo que é inerente, aquilo que pertence a. Então, o poder pertence a Deus. E quando Deus autoriza Adão e Eva, Ele então dá autoridade. Autoridade é alguém que age legalmente usando o poder do outro. O poder é de Deus e o homem tem autoridade para usar o poder de Deus. Então o homem tem autoridade, o homem não tem poder, ele tem autoridade. Sobre as aves, sobre os peixes, sobre toda a terra. Quando, como eu disse, ele se curva diante de Satanás no Éden, o homem então ele transfere essa autoridade a Satanás. E aí então Satanás começa a governar sobre a terra no lugar de Adão e Eva. Por isso que Jesus Cristo foi enviado. Ele foi enviado aqui na terra.
Olha o que diz aqui, por gentileza, 1 João 3,8. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Olha a parte B, a segunda parte do versículo que eu quero destacar. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Para destruir as obras do diabo. Jesus Cristo já destruiu as obras do diabo, libertando a humanidade do governo das trevas, do domínio das trevas. Lembrando que a palavra que destruir as obras do diabo, a palavra grega destruir não é aniquilar, não é acabar. Destruir é paralisar, tornar ineficaz. Jesus Cristo veio e paralisou, tornou ineficaz as obras do diabo. Ou seja, ele tirou a autoridade legal que o diabo tinha. Ele não tem mais autoridade legal. Ele veio e venceu o mundo. Ele conquistou. Ele diz aqui, eu venci o mundo. Ele conquistou. Olha João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Okay? Repetindo o mesmo versículo que eu li há pouco. Neste mundo vocês terão aflição, contudo tem um ano, porque eu venci o mundo. Como foi que Jesus venceu o mundo? Ele venceu o mundo tirando das mãos de Satanás a autoridade que Adão havia lhe dado. Por isso que eu estava dizendo que existe uma batalha espiritual? Existe. Mas essa batalha não é enfrentar para você derrotar Satanás. Ele já está derrotado. Ele já está vencido. A nossa batalha é de não permitir que mesmo derrotado, ele nos aflige. Essa batalha que nós temos. Antes do nascimento virginal de Jesus Cristo, o diabo era aquele que tinha o governo, o domínio do cosmos em suas mãos. E por isso ele impunha um aion, um sistema de pensamento. As pessoas eram obrigadas a pensar desejo da carne, desejo dos olhos, soberba da vida. Um regime de sofrimento, de dor, de falta, de miséria sobre a humanidade, sobre as nações da terra. Mas Jesus Cristo já venceu o diabo, libertando o cosmos daquele que tinha o poder da morte em suas mãos, a saber, o diabo. Ele tirou o governo, essa autoridade, aleluia. Basta admitirmos a vitória de Cristo Jesus como sendo nossa vitória. Basta você crer que ele venceu o diabo, a vitória de Jesus sobre o diabo é a sua vitória. Nós já vencemos o maligno. João, na sua carta, ele diz, nós já vencemos o maligno. Mas João não estava lá vencendo o maligno, quem estava? Jesus. Mas nós não somos membros do corpo de Cristo, então a vitória de Cristo é a nossa vitória. Por isso que nós somos mais que vencedores, porque nós recebemos uma vitória sem lutar. Aleluia, aleluia. O que eu e você temos que fazer? Como vencer o mundo? Admitir a vitória de Cristo como sendo sua e resistir ao diabo. Como é que você resiste ao diabo? Falando, declarando, dizendo, Satanás, saia em nome de Jesus. Satanás, solte a minha filha, solte meu filho, solte a minha empresa, solte o meu emprego, solte a minha saúde, solte o meu ministério, solte, vá embora. Eu te resisto em nome de Jesus. É assim. E a Bíblia diz, se você resistir, ele vai fugir de você. Ele vai fugir de você. A palavra fugir aqui no grego significa, você vai vê-lo pelas costas. Você vai vê-lo pelas costas, indo embora, fugindo, desesperado. Este é o primeiro princípio para vencermos o mundo. Agora, em segundo lugar, a importância das palavras. A importância das palavras. Queridos, nós temos falado aqui domingo após domingo há anos. Na minha boca está o poder da vida e da morte. Brincando um pouquinho com vocês, se eu pudesse dar um conselho para você, meu irmão, minha irmã, eu diria, cale a boca. Cale a boca. Você repete notícias dos jornais que são mentirosas sobre a pandemia. Mentirosas. Olha esse texto de Provérbios capítulo 18. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que usam a língua, todos nós usamos a língua, todos nós falamos, todos nós conversamos. Aqueles que usam a língua comerão do seu fruto.
Se eu disser palavras de morte, eu vou colher um fruto de morte. Se eu disser palavras de vida, eu colho fruto de vida. Se eu disser palavras de paz, de alegria, eu vou colher frutos de paz, de alegria. Se eu disser frutos de abundância, eu vou colher frutos de abundância, palavras de abundância, frutos de abundância. Meu irmão, a sua vida é uma colheita daquilo que você tem plantado. Está difícil. É uma recessão. Ou é uma luta. Queridos. Estava vendo uma notícia esses dias, encontrei um irmão da igreja. Falei, daí meu irmão, como estão as coisas? É um empresário. Ele falou, Pio, em março eu era um homem rico. Você me conhece as minhas empresas. Agora eu sou bilionário. Como foi que você cresceu na pandemia? Como você cresceu? Ele falou assim, eu cresci crendo naquilo que você prega, meu irmão. Que silêncio é esse? O que você tem ouvido? O que você tem falado? O que você tem falado? Olha, o que você diz vai para dentro de você primeiramente, antes de ir para dentro da outra pessoa. Deixa eu repetir isso. Aquilo que você declara primeiro vai para dentro de você, para depois ir para dentro da pessoa que está te ouvindo. Por isso, cuidado. Se você disser palavras de vida, você vai gerar vidas. Você vai colher frutos de vida. Se você disser palavras de morte, você vai gerar morte, colher frutos de morte. É o que está escrito na Bíblia. E o diabo, ele espera as suas palavras negativas, palavras de derrota, palavras de inimizade, palavras de morte, para ele começar a agir. Queridos, a palavra é o segredo da vida, meu irmão. É o que dizemos, é o que falamos. Por isso, mais uma vez, brincando com você, com todo respeito, cale a boca. Cuidado com o que você fala. Muito cuidado com o que você fala. O que falamos autoriza o diabo a agir em nossas vidas ou não. O apóstolo Paulo, na sua carta à igreja de Éfeso, ele nos instrui dizendo no versículo 16 do capítulo 6, além disso, use o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Ele não está dizendo que isso é automático. Ele diz que você pode apagar as setas ou não, depende de você. A Bíblia diz que nós temos um escudo, Deus nos tem um escudo. Um poderoso escudo para apagarmos todas as setas inflamadas do maligno. Se você crer na palavra de Deus, você apaga. Se você declarar com a sua boca a palavra de Deus, você levanta, você embraça o escudo e as setas são barradas no escudo. Se você não declara a palavra de Deus, que é vida, que é viva e eficaz, declara palavras de morte, palavras de fracasso, você abaixa o escudo e as setas inflamadas do maligno atingem você. O que é escudo da fé? É a fé que vem quando ouvimos a palavra de Deus. A fé vem e vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé age pela palavra de Deus. Sem usarmos o que a Bíblia Sagrada diz, não tem escudo. A palavra de Deus está cheia de fé, carregada de fé. Existe fé na palavra de Deus. Jesus disse que as palavras que ele disse são espírito e vida. É assim que nós resistimos o diabo, declarando a palavra, levantando o escudo da fé. Estamos entrando numa recessão, esse ano já acabou, esse ano já não tem mais jeito. Está amarrado em nome de Jesus. Morda essa língua, meu irmão. Há nada. Ei, diz a palavra de Deus, por acaso, existe alguma coisa difícil para o Senhor? Ele não pode em um único dia suscitar uma nação? Amados, em um mês, em 30 dias, a nação brasileira vai mudar a sua economia, vai mudar a sua caminhada, vai mudar a sua trajetória. Ei, escreva o que eu estou dizendo. Eu estou profetizando em nome do Senhor Jesus, e essa palavra não volta vazia.
Aleluia, aleluia. Creia, creia. As palavras do Senhor, Jesus são espírito e vida. Jesus resistiu o diabo, os ataques do diabo na sua tentação, usando a palavra, dizendo, está escrito, está escrito. Estamos passando por um momento difícil, está escrito. O Senhor é meu pastor, eu não tenho falta de coisa alguma. Mas olha, não sei o que, está difícil. Ei, eu habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente eu descanso. Mas estamos vivendo um momento difícil. Eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Eu dou fruto na estação própria. E tudo que eu faço prospera. Tudo que eu faço prospera. Tudo que eu faço prospera. Aleluia. Aleluia. É essa a nossa posição. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, e havia trevas sobre a face da terra. Havia o quê? Trevas. E disse Deus, haja luz. Deus, ele não falou o que ele estava vendo, ele falou o que ele queria ver. Falar o que está falando, falar o que está vendo, qualquer gente fala. Agora, falar o que você quer ver, você tem que crer na palavra. Tem que crer na palavra. É assim, amado, essa palavra. Tem um irmão querido, irmão amado da igreja. De cada 10 mensagens que eu prego, quando ele vem falar comigo, ele diz, Pio, eu não concordo muito com essa ênfase, eu vejo diferente, eu interpreto diferente esse texto. De cada 10 mensagens, ele discorda de 8. Membro amado aqui, queridão. E agora, esses dias eu perguntei, escuta, cadê fulano? Ei, Pio, você não sabe. Esse negócio da pandemia, essas notícias, ele fica naquela televisão lá o dia inteiro vendo aquelas notícias. Ele está em depressão, o quarto escuro, não quer tomar banho, não quer sair do quarto, está com medo, está desesperado. Eu falei, uai. Que história é essa? Aqui ele chega assim com aquela, ele não consegue murchar a barriga, mas aquele peito de pombo assim, pastor, eu não concordo, pastor, eu tenho meu ponto de vista, pastor, sabe, porque eu li que Gandhi disse não sei o quê, e não sei o quê, eu não concordo bem com essa ideia. E cadê aquele peito de pombo agora, para enfrentar a Covid? Cadê a fé dele agora? Cadê a coragem dele agora? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Queridos, ou eu amo, abraço e creio na palavra de Deus, ou eu creio no que o diabo está falando. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Vamos ver novamente tudo que é no mundo. Vamos ver, o mundo é formado, é composto do quê? Novamente, 1 João 2, 15 a 17 diz assim, não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, desejo da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça, a sua concupiscência, o seu desejo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Queridos, e fazer a vontade de Deus aqui não são obras, é admitir a obra de Cristo como sendo sua. Esse é o mistério do texto. É assim que funciona. Tudo que é no mundo, desejo por aquilo que é proibido, desejo desenfreado por aquilo que é proibido, luxúria, libertinagem, despudor, desejo dos olhos, desejo da carne, soberbo da vida. A palavra de Deus está nos revelando que tudo que existe no mundo se resume nessas 3 áreas. O diabo nos tentará nessas 3 áreas. Ele quer que amemos o que os nossos olhos cobiçarem. Ele quer que amemos o que a nossa carne cobiçar. Ele quer que amemos a soberba da vida, os nossos bens materiais, como se fosse o nosso porto seguro, o nosso lugar de segurança. É isso que o diabo quer, é assim que ele atua. Os nossos pensamentos, eles querem que os nossos pensamentos sejam nossos pensamentos e que discordem dos pensamentos de Deus. Discordar de Deus, meu irmão, isso é soberba. De novo. Ele está dizendo, a Bíblia está dizendo, Deus está dizendo, você é como árvore plantada junto a ribeiros de água.
Você dá fruto na estação própria e tudo que você faz prospera. Deus está dizendo isso. Discordar disso é soberba da vida. Eu tenho meu pensamento, pastor, eu não vejo esse texto bem assim. Soberbão. E a Bíblia diz que Deus rejeita esses camaradas. Deus rejeita o soberbo. Querer pensar diferente de Deus. Este conjunto de pensamentos forma uma fortaleza. Quem controla esses pensamentos é o príncipe deste Aion, que é o diabo. A Bíblia Sagrada nos revela que Eva, lá no Jardim do Éden, ela foi tentada exatamente nessas 3 áreas. Comigo, por gentileza, Gênesis 3:6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Agradável ao paladar é o que é? Cobiça da carne. Era atraente aos olhos. Atraente dos olhos é o quê? Cobiça dos olhos. E além disso, desejável para dela se obter discernimento. Obter discernimento, soberba da vida. Esses dias eu passei aqui numa sala e tem uns livros meus ali. Muitos livros. Eu estava na porta olhando assim a biblioteca, assim, sabe? Muitos livros meus. Eu pensei assim comigo, comecei a dar risada sozinho. Eu falei assim, se eu pudesse dar um nome a essa biblioteca, o nome seria A Soberba da Vida. É a busca do conhecimento para você não depender de Deus. É a soberba da vida. Olha o que aconteceu aqui. Tem uma outra versão que diz assim, a mulher ficou convencida, reparando na beleza daquelas árvores, daquela árvore, e que a sua fruta era agradável ao paladar, atraente aos olhos, além de lhe dar entendimento. Ela tomou a fruta e comeu, e deu ao marido, ele também comeu. A palavra entendimento aqui, discernimento no hebraico, significa ser prudente, ser sábio, compreender, olhar com discernimento. Eva queria ser sábia, olhar com discernimento, compreender as coisas para não precisar mais de Deus. Ela queria ter sabedoria, conhecimento, entendimento, discernimento. E a partir de então, Deus, fica aí que agora eu me viro. Isso é soberba. Soberba da vida. Eva não queria mais ser instruída por Deus, orientada por Deus. Ela queria ser independente de Deus nos seus pensamentos, nos seus discernimentos. Pastor, eu não estou indo mais na igreja não, mas por quê? Não, sabe, pastor, eu consigo fazer na minha casa o meu próprio culto, a minha própria interpretação, a minha própria leitura, a minha própria soberba. Hello. Eva queria ser independente de pensamento. No grego aqui a palavra é soberba. O perefanos, ato de demonstrar-se acima dos outros, que se eleva sobre, preeminência, que valoriza seus próprios meios e méritos. Eu e a Rose tivemos 3 filhos, temos 5 netos. Eu posso falar com toda segurança isso. Você já viu aquele pai, aquela mãe que disse assim, o meu filho é o mais inteligente da classe. A minha filha não tem nada com ela. Ela é. Já viram disso? Soberba. É a maneira que o diabo entra para tocar no seu filho e na sua filha. Nós temos EBI aqui, mais de 1000 crianças aqui aos domingos. Se um professor de EBI fala alguma coisa com a criança, tal, vem o pai e diz, olha, sua filha fez isso. Não, a minha filha não faz. Não. Seu filho quebrou a televisão aqui na IBI. Meu filho, não, ele não faz isso, não. Ele subiu lá no armário, estava lá em cima. Não, ele não faz isso. Oh, glória. Sinto a presença. Aleluia. Aleluia. Soberba. Eva foi tentada em buscar entendimento, em discernimento para se elevar.
para ser independente, desprezar os conselhos de Deus, desprezar a palavra de Deus. Meu irmão, se você passa uma semana sem ler a Bíblia, você está dizendo, eu não preciso de Deus, Deus fica aí que eu fico aqui. Isso é soberba. Eva foi tentada e sucumbiu, caiu diante dessa tentação. Ao se curvar diante da proposta do diabo, a autoridade que Deus havia dado a Adão, como eu disse, agora passa para as mãos do diabo. E legalmente o diabo pode usar tudo aquilo que Deus havia dado a Adão e Eva. Ele introduziu no mundo a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida. Mas para o diabo agir legalmente sobre a terra, ele necessita de um corpo, ele é um espírito caído. E o espírito caído não pode agir aqui na terra. Não pode. Não tem como um demônio pegar um revólver e dar um tiro em alguém. Ele não pode, ele é proibido, ele não pode fazer isso. Ele precisa de um corpo. Ele precisou do corpo da serpente para falar com Eva. Ele precisou do corpo de Caim para matar Abel. Ele precisa de um corpo. E como que ele acessa o corpo? Ele acessa o corpo através do aion, do pensamento. Cobiça dos olhos, cobiça da carne, soberba da vida. Aí pelos pensamentos. Porque o seu pensamento constrói uma imagem leva você a ter uma atitude. Ninguém adultera sem antes se ver adulterando, imaginar-se adulterando. Hello? Hello? A única coisa que o diabo não tem é um corpo. E ele precisa, para agir, de um corpo. E desde então, ele vem usando corpos humanos para matar, para roubar e para destruir. E como ele se apropria de um corpo? Através dessas três áreas. Colocando o desejo naquilo que você olha, desejo na sua carne e a soberba da vida. Por isso em Efésios capítulo 6:12 diz assim, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, não é contra a carne e contra o sangue. Mas a nossa luta é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o síndico lá do seu prédio, não lute com ele. Não. Posso ampliar um pouquinho? A sua luta não é contra o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Ei, vocês já são inteligentes demais, vocês já receberam muita revelação para ficar falando mal de ministros, falar mal de governos. Existem poderes, principados e potestades que governam através das pessoas. Não atire nas pessoas, mire um pouquinho mais alto e atira que você vai vencer. Satanás, saia do meu prefeito, saia do meu governador. Satanás, saia dos vereadores, saia dos deputados. Você não vai agir aqui. Você não vai agir aqui. Em nome de Jesus Cristo, eu resisto você. Eu resisto você em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz, resista ao diabo e ele foge de você. Esses dias um irmão dizendo, pastor, eu vou dar um tiro na cara do meu vizinho. Mas por quê? Não, porque é o seguinte, eu tenho a minha garagem, a garagem dele do meu lado, é meio estreitinho. Eu comprei um carro zero, pastor, já está todo amassado. Ele abre a porta e pum no meu carro, pum no meu carro. Falei, não lute contra ele. Luta contra o demônio que amassa carro. Amarre esse demônio que amassa o carro. Saia daqui agora, pronto. Você não vai ter mais esse problema. Às vezes a gente fica lutando contra pessoas. Você fica brigando no Facebook, respondendo, discutindo. Saia daí, meu irmão. Saia daí, isso não é teu. A Bíblia é muito clara, ela diz, pois a nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta é contra os poderes deste mundo de trevas. E lutar aqui não é brigar, mas sim resistir, mas sim opor, não permitir. Pois Jesus Cristo de Nazaré já derrotou o diabo. Agora o que eu e você fazemos? Nós resistimos. Nós mandamos embora. Meu irmão, manda ele embora da sua empresa, manda ele embora dos seus funcionários, manda ele embora lá do seu condomínio, manda ele embora, sabe, desse negócio que você tem que comprar e vender, manda ele embora, Satanás, você vai ter que soltar isso aí agora. Vai embora em nome de Jesus.
Saia do filho, saia da filha, saia do esposo, da esposa. Saia, vai embora em nome de Jesus. Eu não permito, porque você tem um corpo, e esse corpo, essa carne, te dá legalidade aqui na terra. Por isso que Jesus nasceu da Virgem Maria, para ter legalidade. Ele entrou no mundo pela porta, ele tem um corpo físico. E o diabo não tem, e é ilegal. Isso é batalha espiritual. Romanos 5,12 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos os homens pecaram. Este texto declara que cada ser humano nasce eivado, poluído, com a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a soberba da vida. Cada ser humano nasce assim. E o diabo usa a vontade dos olhos, a vontade da carne, o entendimento independente, arrogante, soberbo, separado de Deus, para matar, roubar e destruir. Mas essas três áreas compõem a natureza caída do ser humano. E todos os espíritos imundos atuam através dessas três áreas, porque tudo que é no mundo são essas três áreas. Mas graças a Deus, que é rico em misericórdia, em amor, em favor. Olha Efésios 2, 4 e 5, olha que texto maravilhoso. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, aleluia, pelo grande amor com que nos amou, aleluia, deu-nos vida com Cristo. Meu Deus, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça eu e você fomos salvos. Ele nos deu a própria vida de Cristo. Amados, se Deus tivesse mandado um arcanjo morrer na cruz, você teria a vida de um arcanjo. Se Ele tivesse mandado um querubim morrer na cruz, você teria a vida do querubim. Mas Ele não queria mais querubim, não queria mais arcanjo. Ele mandou o próprio Filho morrer na cruz, para que você tenha a vida de filho, para que você seja filho, para que você seja filha, para que você tenha a natureza de filho, para que você tenha a natureza de Deus em você. Aleluia, 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 aleluia. Deus agiu intencionalmente por amor para trazer o homem de volta para si. João 3,17 diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio de Cristo. Jesus Cristo veio para nos purificar dos nossos pecados e também nos libertar do domínio de Satanás e do pecado. Jesus Cristo veio tirar de nós a natureza de Adão e dar a nós a nova natureza. Nova natureza, ou seja, a própria natureza dele, a natureza divina, a vida divina. Queridos, é uma questão de natureza. O passarinho ele não voa porque a mamãe passarinho ensinou ele a voar. Não, é natural ele voar. O peixinho não nada porque a mamãe peixe ensinou o peixinho a nadar. Não, não. Está na natureza dele nadar. O crente ama, não é porque alguém ensinou o crente a amar, porque a nova natureza dele faz com que ele ame naturalmente. O crente perdoa, porque é natural ele perdoar. O crente adora a Deus porque é natural, é uma nova natureza que o faz adorar. O crente canta louvores, porque é natural cantar louvores. Algumas coisas o crente olha e diz: deixa para lá, eu não vou me importar com isso, porque é natural. É uma nova natureza. O crente nem medo tem. Aleluia. 2 Pedro 1, versículos 3 e 4 diz: seu divino poder, um dia, quem sabe, nos dará tudo de que necessitamos para a vida. Já nos deu. E para a piedade, para a devoção, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha o versículo 4. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. As promessas dele são grandiosas. Ele não prometeu coisa pequenininha para você, não. Ele prometeu coisas grandes. Coisas grandes. Coisas grandes. E são preciosas. Para que, por meio dessas promessas, por meio delas, vocês se tornassem participantes da natureza divina. Meu Deus! E fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça dos olhos, cobiça da carne e soberba da vida. Aleluia! Uau! Eu gosto disso. Meu Deus! Pelas promessas que estão na palavra de Deus, por causa da obra de Cristo Jesus, nos tornamos participantes da natureza divina. Temos a mesma natureza de Deus em nós, no nosso espírito.
não mais participantes da natureza caída de Adão. Natureza divina. A Bíblia diz em Lucas que Jesus Cristo chega numa sinagoga num sábado e deram a ele um livro da lei para ele ler, um livro da Bíblia para ele ler. E o livro era o livro de Isaías. E então ele está ali, a pessoa que estava coordenando aquela reunião disse, olha, sábado passado nós lemos até aqui, então daqui para frente você lê. Ele leu o texto que está escrito assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho, pregar as boas novas aos perdidos, dar vista aos cegos, levantar os caídos, libertar os oprimidos do diabo, ressuscitar os mortos. E a Bíblia diz que ele fechou esse rolo, sentou e disse, hoje se cumpriu essas escrituras. Sabe o que os membros daquela congregação fizeram? Pegaram ele pelo braço e arrastaram para fora, levaram no monte e diz, vamos precipitá-lo lá embaixo, porque temos que matar esse cara. E por que fizeram isso? Porque se Jesus tivesse dito o seguinte, olha, eu tenho boas notícias para vocês. A boa notícia é o seguinte, olha, aqui vocês vão ter aflição, o cego vai continuar cego, o doente vai continuar doente, o desempregado vai continuar desempregado, o falido vai continuar falido, não tem mais jeito. Talvez um dia na eternidade vocês consigam recuperar isso, mas aqui, olha, aqui é isso mesmo. Provavelmente, eles teriam feito uma eleição e colocado ele como pastor daquela igreja. Mas ele disse, ei, eu tenho boas notícias para vocês. Boas novas. Boas novas. O oprimido pelo diabo não vai continuar oprimido. A prostituta não precisa continuar se prostituindo. O drogado não precisa continuar drogando. O falido não precisa continuar na miséria. Não. O desempregado não precisa continuar desempregado. O doente não precisa continuar doente. Ei, eu tenho boas notícias para vocês. Quando ele disse isso, disseram, não. Vamos matar esse cara. Não é verdade. Eu sei que enquanto eu estou pregando, existe uma batalha dentro de você aí. Você olha as circunstâncias e diz, mas as minhas circunstâncias não estão de acordo com o que ele está falando. A minha pergunta é, o que fala na sua vida, a palavra de Deus ou as circunstâncias? Depende para onde você inclina o seu coração. Assim será. Uau! Eu me sinto um privilegiado por pregar essa palavra, viu? Eu me sinto privilegiado. Hoje de manhã, no culto da manhã, eu ouvi 2 testemunhos aqui que é de sentar e chorar de alegria. Sabe quando você chora de alegria? Coisas assim, meu Deus, de tão grandiosas e preciosas promessas. Como vence o mundo? Como vence o mundo? Recebendo pela fé as promessas que Deus Pai nos fez. E então os desejos dos olhos, os desejos da carne, a soberba da vida não mais nos alcança. Não mais nos controla, por causa da fé na palavra. Olha 1 João 4 e 5 diz, o que é nascido de Deus vence o mundo. E nós nascemos de Deus, nós temos a natureza de Deus, diz a Bíblia. Temos a vida de Deus. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando eu creio nisso, olha o versículo seguinte, quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você quiser, diga comigo assim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mais uma vez bem forte, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mais uma vez, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Na próxima semana, se Deus permitir, eu quero continuar. Eu quero falar um pouquinho dessa vitória de Jesus, dessa conquista de Jesus, que Ele deu para mim e para você.